Bom, então, gente, antes da gente começar a fazer os exercícios propriamente ditos, eu vou mostrar que eu vou relembrar as fórmulas que a gente estudou semana passada de análise combinatória, tá? A primeira delas é a permutação de N elementos. Lembrando, o que é permutação? Eu tenho N elementos distintos, porque isso aqui é permutação sem repetição ainda. Tenho N elementos distintos e tenho que distribuir esses N elementos em N partições exatamente, tá? De quantas maneiras eu posso fazer isso? A gente deduziu na semana passada N fatorial. Eu tenho N possibilidades para a primeira partição, N menos 1 para a segunda, N menos 2 para a terceira, até que a última partição só vai caber, só tem um elemento para colocar, né? Então, N multiplicado por todos os seus antecessores até chegar a 1, N fatorial. Arranjo de N elementos P a P significa o seguinte: eu tenho N elementos para distribuir em P partições, e aí lembrando aqui que N é maior ou igual a P. Nesse caso eu não tenho mais partições do que elementos, eu tenho mais elementos do que partições, tá? De forma que a ordem com que eu vou colocar esses elementos nessas partições importa ou não importa na fórmula de arranjo? A ordem importa. O exemplo que eu usei com vocês semana passada foi: se eu quero montar uma equipe de um gerente, um analista e um programador, com a quantidade de alunos aqui, se eu escolher primeiro ele, depois ele, é uma escolha diferente se eu escolher ele, depois ele, porque cada um tem um cargo diferente, né? Então, quando a ordem com que eu vou fazer a escolha, porque cada posição, cada partição tem um papel diferente, eu tenho a fórmula de arranjo, que é, a gente deduziu semana passada, N fatorial sobre N menos P fatorial. Lembrados? Espero que sim. E quando eu vou fazer basicamente a mesma coisa, distribuir N elementos em P posições, seguindo essa mesma restrição aqui, N maior ou igual a P. Só que no caso aqui é que a ordem não importa. Por exemplo, eu quero pegar todos vocês e saber de quantas maneiras diferentes eu consigo montar equipes para a maratona de programação. Então, eu tenho que escolher 3 alunos dentre vocês. Se eu vou escolher primeiro o Renan, depois o Gabriel, depois o Felipe, é indiferente se eu escolher primeiro o Gabriel, depois o Felipe, depois o Renan. É a mesma equipe, concorda? Então, a ordem não fez diferença. Nesse caso, a gente viu que era arranjo de N P a P sobre P fatorial, que a gente ainda pode escrever de uma maneira um pouquinho mais civilizada, como sendo N fatorial, quer dizer, vou substituir a fórmula de arranjo aqui agora, tá? N fatorial sobre N menos P fatorial, está na fórmula de arranjo, N menos P fatorial, vezes o P fatorial que já estava aqui, vezes o P fatorial. Então, essa parte aqui é a fórmula de arranjo, ok? Dividindo ela por P fatorial, a gente tem essa fórmula aqui para a combinação, N maior ou igual a P. O que faltou eu mostrar semana passada, para a gente começar a resolver os exercícios que eu passei hoje para vocês aí, é a permutação com repetição. Por exemplo, quantos anagramas eu consigo formar com a palavra arara? O que é um anagrama? A palavra de vida de trás para frente é Não, isso é um palíndromo. São combinações da mesma letra. Isso é palíndromo. Uma palavra que de frente para trás é a mesma coisa que de trás para frente. Um anagrama é inverter as letras e produzir outra palavra com as mesmas letras, tá? Vamos diferenciar aqui arara de boi. Quantos anagramas eu tenho da palavra boi? Quantos anagramas eu tenho da palavra boi? Sem se preocupar se a palavra vai fazer sentido ou não, tá? Distribuindo as letras, não importa se a palavra é uma palavra válida na língua portuguesa ou não. Eu tenho 3 letras para distribuir em 3 partições. Isso naturalmente encaixa com o que daqui? Permutação, né? Eu tenho 3 letras para distribuir em 3 partições. Certo? Onde? Uma para cá, uma para cá e uma para cá. De forma que aqui eu tenho 3 letras para escolher. Se eu já escolhi uma aqui, eu tenho 2 para escolher. Se eu já botei uma aqui, aqui eu só tenho uma para escolher. Ou seja, eu tenho 6 anagramas possíveis com a palavra boi. Ok? Então, quando eu tenho anagrama, a quantidade de anagramas
de uma palavra cujas letras não se repetem, isso daqui é calculado como uma permutação simples de n elementos, que para esse exemplo específico é a permutação de 3, que é 3 fatorial, que é 6. Mas e arara? Arara tem um problema, tem letras repetidas, né? Eu posso dizer, se eu chamar isso aqui de R vermelho e R azul, só para a gente ver que é possível permutar e continuar tendo a mesma palavra que não representa uma palavra diferente, eu posso criar um anagrama assim, tá? Eu troquei um R pelo outro, não foi? Mas eu tenho realmente uma palavra diferente? Não. Então eu posso aplicar o que a gente aplicou aqui, que seria permutação simples? Não, não posso. Por quê? Porque eu tenho letras repetidas. Então, com base nisso, a gente define o seguinte: permutação de N elementos de forma que tenhamos elementos, vou chamar de N1, ao invés de M de Maria, vou botar N de Lucy, N1 elementos repetidos, N2 repetidos também, N3 e assim por diante, até um NK repetidos. Eu tenho uma fórmula diferente, que é, eu vou expressar assim, permutação de N elementos, e vou colocar aqui como sobrescrito a quantidade de repetições, N2, N3, reticências, NK. Quando eu tenho esse caso, isso daqui fica sendo o N fatorial, que dá a quantidade de permutações caso não houvesse repetição, dividido por, aqui N1, perdão, N1, aqui N2, até o NK. É porque eu comecei aqui de N2, né? N1, N2 até o NK. Sobre N1 fatorial, N2 fatorial, vezes o NK fatorial. Tá? Eu vou dividir o N fatorial pelo produto dos fatoriais das repetições, ok? Então, no caso da palavra arara, eu tenho que permutar 1, 2, 3, 4, 5 letras, sendo que eu tenho que lembrar que eu tenho uma repetição da letra R quantas vezes? E da letra A? 3. Então, isso aqui é uma permutação de repetição com 5 elementos, repetição de 2 e 3. Ou seja, isso é 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Isso aqui vai dar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, né? Lembra que eu posso escrever o fatorial até onde eu quero? Daquele ponto onde eu quero parar, eu posso botar um fatorial nele, porque o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, então isso é a mesma coisa que 5 fatorial. Sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. 3 fatorial cortou com esse, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, 4 sobre 2 dá 2, então isso daqui deu para nós 10. Ou seja, só existem 10 palavras que podem ser obtidas por permutações das letras da palavra arara. Ok? É muito menor do que se eu tivesse uma palavra de 5 letras que não se repetem, porque aí seria 5 fatorial, propriamente dito, que é 120. Ok? Então essa é a fórmula de permutação com repetição, é que eu não tinha mostrado na aula passada porque não deu tempo. E aí os exercícios que eu passei para vocês agora aí, que eu passei na folha, só precisam que você saiba essas 4 fórmulas. Claro que o desafio agora vem, para analisar cada problema, você saber se tem que usar permutação, se tem que usar arranjo, às vezes tem arranjo com permutação, às vezes tem arranjo com combinação, e assim por diante. É uma salada, né, dessas 4
formulinhas aqui. Vamos destacar cada uma delas. São as 4 fórmulas importantes que a gente vai usar nesses primeiros exercícios. Na segunda parte da aula, depois de resolver esse exercício, eu vou falar do teorema binomial e do triângulo de Pascal. Na semana seguinte, aí a gente começa a entrar na parte, vamos dizer, universitária da análise combinatória, onde entra funções geratrizes, combinação com repetição, e aí a gente começa a dar, é onde a gente dá um salto além desse conteúdo aqui, que por enquanto é uma revisão do ensino médio, mas que eu tenho que falar aqui, porque às vezes pode cair no esquecimento, alguém não viu e tal, então a gente relembra, faz os exercícios para depois pegar a parte um pouquinho mais avançada. Tá ok então? Então, dê uma olhada aí no enunciado dos exercícios, daqui a pouco eu começo a corrigir um por um.